Tudo bem com vocês? Mais uma semana e olha nós aqui outra vez. Bom, vamos lá para a continuação da nossa história? Muitos ficaram curiosos para saber o que ia acontecer com José. Tia Sil, eu quero muito saber o que aconteceu com José naquele buraco. Estou muito preocupado com ele. Você vai contar semana que vem? Então vamos recapitular um pouquinho a história da semana passada? Vocês lembram que esses aqui são os irmãos de José, são os filhos de Jacó, lembra? Jacó, que era filho de Isaac, que Isaac era filho de Abraão. Nós já aprendemos todas essas histórias, hein? E hoje nós vamos ouvir a história de José, o que aconteceu com José. Os seus irmãos tinham ciúmes de José, então jogaram ele dentro do poço. Lembra do poço que eles jogaram? Tiraram a túnica do irmão. Vocês lembram o que é túnica? É um casaco, ó. Eu trouxe uma aqui para vocês verem, quer ver? Ó, mais ou menos igual uma dessa, olha. Um casaquinho, uma capa. E aí, tá bem colorida essa, né? De José era assim, bem colorida e bem bonita, que Jacó mandou fazer. E aí tiraram a túnica dele e jogaram ele dentro do poço. E aí sabe o que eles fizeram? Eles queriam matar José. Matar, mas alguns irmãos falaram: não, vocês não vão matar José, ele é sangue do nosso sangue. Ele merece sim uma lição, mas matar José, não. Então, de repente, sabe quem estava aparecendo? Uns comerciantes. Olha, tá vendo? Esse tipo de comerciante, eles costumavam vender e comprar coisas. Aí, Judá, que é esse aqui, ó, Judá teve uma ideia. Ele falou assim: olha, está vendo aqueles mercadores que vende e compra coisas? Vamos vender José? Pelo menos a gente não mata ele e ainda ganhamos, ó, um dinheirinho. E assim eles fizeram. Eles venderam José para os medianitas como escravo. E os medianitas, eles foram tirar o José do poço, tadinho. Ele estava todo assustado. Ai, o que vocês estão fazendo? Por favor, não faz isso comigo, por favor. Mas os irmãos deles eram ruins. Eles tinham ciúmes de José e venderam José para os medianitas. E os medianitas levaram ele como escravo. Levaram ele como escravo para um lugar bem longe que daqui a pouco nós vamos descobrir para onde era. E levaram José, tadinho de José. E agora, o que eles iam falar para o papai Jacó? O que será que eles iam falar para o papai Jacó? O que tinha acontecido com José? Vamos descobrir? O papai Jacó estava lá no acampamento, junto com seu filho Benjamim. Lembram de Benjamim? Benjamim era irmão do José, que ele era filho de Raquel. Somente Benjamim e José que eram filhos de Raquel. Os outros não eram filhos de Raquel, que era da amada, né, de Jacó. E aí os irmãos de José chegaram, todos aqueles filhos, chegaram e falou: pai, 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 olha o que eles levaram, a túnica, a roupa de José. E eles, sabe o que eles fizeram? Eles mancharam de sangue, eles rasgaram ela, ó, deixaram ela toda deformada, rasgaram tudo, sujaram de sangue de um animal, mataram o animal e sujaram de sangue, e levaram e falaram assim: ô pai, ó, não é essa túnica aqui que é do seu filho? Nós encontramos no meio do caminho. Jacó se desesperou, Jacó rasgou toda a sua roupa, as suas vestes. Ficou tão decepcionado que ele se vestiu de pano de saco,
todo sujo, ele se sujou e ele chorou desesperadamente, porque José era o amado, José era o preferido dele. Ai, algum animal deve ter comido meu filho, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Ele ficou desesperado. E os irmãos, ó, quietinho, não contaram que venderam José, que coisa feia, né? Mas esperem aí, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, viu? Seus desnaturados, não é? Não são tudo egoístas? Vender o irmão, que coisa feia, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, quem adivinha para onde José foi levado? Olha umas dicas aqui, ó, algumas pirâmides. Isso lembra o quê? O quê? Egito, parabéns! Quem acertou, ó, um joinha. E aí, aqueles vendedores, aqueles mercadores, levaram José para o Egito. Chegando lá no Egito, eles tinham que vender José. Afinal, ele era um escravo. Então, eles iam vender José para trabalhar para alguém de graça. Vocês sabem o que é escravo? Escravo é quando uma pessoa trabalha para outra sem ganhar nada, nada. Ela é propriedade de outra pessoa. Ai, que dó, né? Graças a Deus não existe mais isso. Então, lá no Egito, tinha um homem chamado Potifar. E essa é a esposa do Potifar. Bonita ela, né? Eu achei ela linda. E aí, Potifar, ele era um homem poderoso e muito rico da região. Ele era muito próximo do faraó, ele trabalhava para o faraó. E aí, os mercadores, né, estavam ali com José para vender José. Então, colocaram o José em destaque, né, para oferecer o José para venda. E Potifar, analisando, ele estava precisando de um escravo novo. Ele analisando, ele falou assim: bom, quanto que vocês querem por esse escravo? Aí negociaram lá o valor e ele comprou José. Então José foi para a casa do Potifar, trabalhar com o Potifar. Lá na casa do Potifar, José começou a trabalhar. E José, ele era muito inteligente. Ele era esperto, ele sabia ler, sabia escrever, sabia fazer contas, porque o seu pai Jacó ensinou tudo isso para ele. Lembra que Jacó gostava de fazer os serviços de casa, ajudar em casa? Ele também ensinou tudo isso para José. Então José era um menino muito dedicado e ele não era preguiçoso. Então ele começou a trabalhar muito bem na casa de Potifar. E da forma que ele trabalhava, cada vez Potifar ia ficando mais rico, então ele era muito querido por Potifar. Só que a esposa do Potifar, ela era muito malvada. Um dia ela inventou uma mentira quando Potifar saiu. Ela inventou uma mentira de que José tinha atacado ela e ela mentiu para Potifar. Quando Potifar chegou, ela falou assim: "Oh, meu marido, olha, aquele José me atacou. Ele rasgou a minha roupa. Ele me atacou. Você tem que fazer alguma coisa." E José foi para a prisão. Coitadinho de José, de novo sendo injustiçado. Não pode, tadinho do José. E eles levaram José para a prisão. Tadinho do José, foi para a prisão. Só que José, ele era diferente, lembra? Ele era inteligente, trabalhador e ele começou a trabalhar naquela prisão. Ele começou a ganhar a confiança do carcereiro, que é aquele que cuida dos presos. Ele pegou amizade com todos os presos, porque ele foi mandado para uma prisão que era os prisioneiros do faraó, que eram aquelas pessoas que eram próximas ao faraó, que trabalhava para o faraó, fazia alguma coisa errada, então ficava naquela prisão. E ele ficou preso naquele lugar. E ali ele conheceu dois homens. Ele era chefe dos copeiros. E o outro, ele era chefe dos padeiros. Bom, vamos tirar um pouquinho
esse portão aqui, eles não vão escapar, né? Só para contar a história, não vão escapar não, tá bom? Então, ele conheceu o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E aí eles pegaram uma certa amizade, né? Eles estavam presos porque eles tinham feito alguma coisa de errado pro faraó e o faraó mandou prender. Aí, um certo dia, eles estavam muito preocupados. E José foi perguntar, mas por que vocês estão preocupados? Aí ele falou, sabe o que que é? É que eu tive um sonho. Aí o chefe dos padeiros falou assim, eu também tive um sonho e nós estamos preocupados. Aí José falou assim, tá, então me fala qual é o seu sonho. E Deus tinha dado o dom de José revelar sonhos. Ele orava e Deus mostrava para ele o que o sonho significava. Então, o chefe dos copeiros contou o sonho para ele. Por que vocês estão tão preocupados? Porque esta noite tivemos sonhos muito estranhos e não sabemos o que eles significam. Deus é o único que pode explicar o que os sonhos significam. Contem os sonhos para mim. Eu sonhei com uma videira que tinha 3 ramos. Os ramos estavam carregados de uvas e eu as espremia no copo especial do rei e lhe dava. Deus vai me ajudar a explicar o que o seu sonho significa. Então José falou para ele, bom, eu já sei o que significa esse seu sonho, Deus já me mostrou. 3 cachos de uva significa 3 dias. Significa que daqui a 3 dias o faraó vai te chamar e vai dar o seu cargo de copeiro novamente. Só que eu vou te pedir um favor, meu amigo. Quando você estiver lá com o faraó, fala de mim. Porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada. Então lembra de mim, fala lá para o faraó para ele me tirar daqui. Falou, pode deixar que eu vou lembrar de falar para o faraó. E aí o chefe dos padeiros falou assim, José, eu também tive um sonho. Sonhei que carregava 3 cestos de pão na cabeça. No cesto mais alto, eu levava pães especiais e bolos para o rei, mas as aves estavam comendo os pães sobre minha cabeça. Aí José falou, poxa, amigo, o seu sonho não é legal. O seu sonho também significa que daqui a 3 dias o faraó vai te chamar, só que você vai morrer, infelizmente. O homem até ficou bravo na hora, mas fazer o que era? Interpretação do sonho, né? Passaram-se 3 dias, chegou o grande momento. Vamos ver que momento é esse? A semana que vem, ok? Espera mais um pouquinho que a semana que vem tem a continuação e nós vamos descobrir o que aconteceu depois desses 3 dias, ok? Vou colocar o portão aqui de novo, viu? Para vocês. Mas eles são bonzinhos, eles não fogem não. Então vamos fazer a oração, Papai do Céu. Então vamos fazer como sempre. Eu oro aqui, vocês repetem aí em casa. Tudo bem? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais este sábado. Continue cuidando de cada um de nós, assim como cuidou de José. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então, até sábado que vem, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Tchau. Ô, galerinha, agora que a tia Sil percebeu que os meus dedos estão, vermelhos. E eu contei a historinha todinha com os dedos vermelhos. Eu vou contar para vocês o porquê meus dedos estão vermelhos. É do sangue da túnica de José, manchou tudo os dedos da tia Sil. Mas eu daqui a pouco já vou lavar. Tchau! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor.
mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.